Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, estudando um pouquinho mais sobre Tua Palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento a esses temas pertinentes aos últimos dias e que o Senhor nos dê olhos que possam ver e ouvidos que possam escutar a mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue abençoando cada um, cada família, durante esses tempos difíceis e que agora o Senhor venha assentar-se conosco através do Teu Espírito e nos instruir em toda a verdade. Em minha oração, em nome de Jesus, amém. Eu queria, nessa tarde, compartilhar com vocês um estudo que eu fiz pela manhã, que basicamente, na lição da Escola Sabatina, nós temos seguido aleatoriamente, não aleatoriamente, mas na sua ordem, o livro Atos dos Apóstolos. E essa semana eu fui, não era o meu dia de fazer, mas um dos nossos irmãos, ele pediu se eu podia cobrir ele, eu disse sem problema. E eu basicamente tirei esse estudo de duas páginas do livro Atos dos Apóstolos. No português, a página é um pouco diferente, eu vou compartilhar o meu monitor com vocês, para nós lermos juntos aqui o texto. O capítulo é o capítulo sobre Pedro, quando Pedro estava na prisão. Okay? Eu queria ler com vocês essas duas páginas, parágrafo por parágrafo, e aí nós vamos comentando e olhando nas escrituras que lições interessantes nós poderíamos tirar para nós. Ok? Muito bem. Então, começando aqui em Atos dos Apóstolos, página 80, parágrafo 1. Enquanto, sob vários pretextos, a execução de Pedro estava sendo retardada para depois da Páscoa, os membros da igreja tiveram tempo para examinar profundamente o coração e orar com fervor. Oravam sem cessar em favor de Pedro, pois achavam que ele não poderia faltar na obra da pregação. Compreendiam que haviam chegado a um ponto em que, sem o auxílio especial de Deus, a igreja de Cristo seria destruída. Então eu queria analisar essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, lembrando, para aqueles que não lembram, quem é Pedro, quem representa Pedro para nós. Ok? E basicamente tirar um snapshot, né, uma fotografia, um print dessa história e ver como que essa história se aplica, ou que lições nós podemos trazer para essa história, ou dessa história para a nossa história e os eventos que transcorreram nos últimos dias. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é quem é Pedro, quem representa Pedro. Abram comigo no livro de Mateus. Nós estudamos isso há um tempo atrás. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A Bíblia diz no verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós estudamos isso há um tempo atrás, uma das coisas que nós sabemos é que quando você usa a geometria e você analisa a palavra Pedro, você olha o valor numérico de cada letra e multiplica esses valores, você chega num número. E esse número é o número 144 mil.
Okay? Então, Pedro aqui, o valor geométrico das letras representa 144 mil. Uma outra coisa que nós lemos é que essa história ela acontece num lugar específico. Ela acontece num lugar chamado Cesareia de Filipe. E essa cidade, ou esse lugar, era onde antigamente houve aquela batalha famosa de Paniam. É ali que havia o templo do deus Pan, e onde aconteceu essa batalha, Cesareia de Filipe. É ali que há esse diálogo entre Cristo e Pedro. Uma outra coisa que nós falamos é que quando você vê 2 versos antes, há uma pergunta. Jesus pergunta para ele, no verso 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz no verso 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós vemos também que aqui, nesse contexto, você tem uma questão que é levantada sobre a identidade de Cristo. Quem de fato era Cristo? Será que Cristo era um filho de Deus? Ou será que ele era o unigênito do Pai, sem começo e sem fim? Foi Cristo criado, um ser criado que saiu do Pai, ou Cristo é o próprio Deus, né? Que uma questão controversa que foi levantada também, ou tem sido levantada nos últimos dias. Então, Pedro aqui, ele basicamente, ele representa aquela pedra. Lembrando que Ellen White, comentando nesse verso, ela fala que a pedra que a igreja foi edificada, pedra angular de esquina, foi Cristo, não foi Pedro. Mas Pedro mesmo testifica de que nós somos pedras vivas, edificadas para que possamos construir uma casa espiritual. Olha o que o próprio Pedro nos ensina no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Isso não está em contradição com o que a inspiração nos diz. Porque Cristo, sim, ele é a pedra de esquina, mas nós somos pedras vivas na construção desse templo. A palavra Pedro é a palavra pedra. Portanto, quando Cristo fez essa aplicação, ele queria nos dar lições importantes. A palavra Pedro significa uma pedra que rola de uma montanha ou de um né, como chama em inglês, na costa, assim, quando uma pedra rola, se desprende, e é uma pedra cheia de arestas, cheia de pontas, ok? Mas veja o que Pedro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 5, o que ele nos diz? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que eu ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então veja que Cristo, ele é essa pedra principal de esquina, essa pedra eleita e preciosa, mas nós também somos pedras vivas, pedras que devem ser edificadas numa casa espiritual, um sacerdócio santo. Então você poderia também dizer que Pedro aqui representa os sacerdotes santos, aquela nação eleita nos últimos dias. Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 144, já que nós estamos falando dos 144 mil. Salmos, capítulo 144, verso 12. Nós sabemos que 12 vezes 12 são 144 mil. Né? Então, no Salmo 144, verso 12, a Bíblia diz, para que nossos filhos sejam como pedras crescidas na sua mocidade, para que as vossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas à moda de palácio. Então, veja que as filhas, né, as filhas são como pedras de esquina, lavradas ou polidas, que a palavra em inglês é polished. Elas são polidas como
a moda de um palácio. Então veja que quando você usa uma pedra numa construção, especialmente nas construções antigas, a pedra ela não podia ter essas arestas, essas pontas, ela tinha que ser uma pedra polida, uma pedra lavrada. E o próprio Pedro teve que passar por esse processo. Pedro ele foi polido, ele foi lavrado pelo próprio Cristo. Eu sugiro a vocês, quando vocês voltam na história de Cesareia de Filipe, em Mateus 16, 18, que essa pedra que Cristo fala, que representa Pedro, ela também precisava ser lavrada, polida. E lembrem que em Cesareia de Filipe havia um rio que nascia lá nessa cidade, corria e descia até o Mar Morto, representando o Cristo que desceria até essa terra e acabaria morto na cruz. E é esse rio que deve polir as pedras, que somos nós. É Cristo que faz a obra de polir as arestas nas nossas vidas. Ok? Então, nós estudamos isso no passado e com mais detalhes, mas o que eu queria lembrar para vocês nessa tarde é que Pedro, na prisão, nesse capítulo que nós estamos estudando, ele está representando a nossa condição, nós, a igreja de Deus, que nós sabemos que chegará um momento que a igreja, a corporação em geral, né, os adventistas de forma corporativa, eles vão estar em problemas também. Né? E nós sabemos que, de certa forma, nós representamos aquilo que irá acontecer à corporação geral. Da mesma forma que Ezequiel, lembra, nós estudamos Ezequiel, nós vamos olhar a história de Ezequiel, como Ezequiel também representava o povo de Judá e Jerusalém, mas ele também representa nós. Ok? Então, quando você volta no texto, você vê que, quando ela fala aqui que a igreja, ela orava, notem que aqui diz que compreendiam, nessa parte última do parágrafo, compreendiam que haviam chegado a um ponto em que, sem o auxílio especial de Deus, a igreja de Cristo seria destruída. Então, o próprio parágrafo, ela está comparando a prisão de Pedro com a igreja. Se Pedro fosse destruído, provavelmente a igreja também seria destruída. Isso me faz lembrar um texto muito, muito conhecido nosso. E esse texto ele vem deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ele vem do Comentário Bíblico, volume 7, página 911. E aqui diz: Satanás fará os seus milagres para enganar, estabelecerá o seu poder como supremo. A igreja pode parecer como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, enquanto os pecadores de Sião serão peneirados, o joio separado do precioso trigo. Esta é uma aprovação terrível, mas, no entanto, deve ter lugar. Nenhum senão aqueles que foram vencidos, nenhum senão aqueles que, aqui a tradução foi errada, que eu fiz no Google Tradutor, nenhum daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho serão encontrados, a tradução está bem errada, com os leais e verdadeiros. Somente aqueles que vencerem, basicamente, está dizendo. Pelo sangue do Cordeiro e seu testemunho serão encontrados como os leais e verdadeiros, sem mancha, sem mácula de pecado, sem engano na sua boca. Quem são aqueles que não têm mancha, não têm mácula, não têm engano na sua boca em Apocalipse capítulo 14? São 144 mil, não são? Os remanescentes que purificaram as suas almas obedecendo à verdade ganham força no processo de provação, exibindo a beleza da santidade no meio da apostasia circundante. Então, notem que, quando você olha num aspecto geral, existe uma apostasia
circundante no meio da igreja, dentro dos muros de Sião, de Jerusalém. E aqui diz que somente aqueles que venceram, ou que vencem pelo sangue do Cordeiro, e a sua palavra, e a palavra do seu testemunho, serão encontrados com os leais e verdadeiros. Então, mais uma vez, ela nos leva à Bíblia e aos testemunhos. Ali que está a nossa segurança. Esses serão sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem engano na sua boca. Eles purificam as suas almas obedecendo à verdade, ganham força no processo de salvação. Ali ela diz, é uma provação terrível. Às vezes a gente se pergunta por que a igreja passa por tamanhas provações, tamanhas sacudiduras, né? Tamanhos testes. É uma provação terrível, mas, no entanto, deve ter lugar. É a forma que Deus separa o joio do precioso trigo. Então, quando nós lemos ali que a igreja chegou a um ponto que eles compreenderam que sem o auxílio de Deus a igreja de Cristo seria destruída, me fez lembrar essa situação. De que a igreja parece que vai cair, mas ela não cai. E a igreja aqui está sendo representada por Pedro na prisão. Ok? Na verdade, esse princípio da sacudidura é um princípio bíblico. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, é a forma que Deus separa o trigo do joio. Não somos nós que fazemos essa separação. Por quê? Porque a gente pode estar querendo arrancar o joio e acaba tirando o trigo junto. Porque eu me lembro, esses dias alguém colocou no grupo um vídeo muito legal mostrando como o joio e o trigo eles são semelhantes. Mas quando você esfarela ele, o trigo é cheio de semente. E o joio não tem nada. Não tem os frutos, né? Então é a forma que Deus usa para separar o trigo e o joio. Amós capítulo 9, no verso 9, ali nós encontramos esse mesmo princípio. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então Deus faz esse processo de sacudidura. Nós temos vivido dentro desse movimento, nos últimos 12 meses, uma tremenda sacudidura. Uma tremenda sacudidura. E nós temos visto muitas pessoas saindo, o joio voando para lá e para cá, mas a promessa é que o verdadeiro trigo ele não vai cair, nem um só grão Deus vai deixar cair. E um princípio interessante, porque quando você vai no livro de Isaías capítulo 27, nós encontramos o mesmo princípio ali. Isaías capítulo 27, verso 12. Ali diz assim, será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Veja, Deus não deixa nenhum do seu trigo cair na terra. Ele colhe um a um. Interessante que nós não seremos... A garantia da salvação não depende das verdades ou dos grupos que nós fazemos parte, ou das verdades que nós compreendemos, ou dos diagramas que nós temos. Tudo isso é importante, nós precisamos compreender as mensagens proféticas, nós precisamos pertencer a grupos também. Mas isso não garante a nossa salvação. Deus ele vai separar um a um. Não importa que a gente pertence ao grupo X ou Y, não importa. Deus vai separar o trigo e o joio um a um, de cada grupo, de cada igreja, de cada organização, todos vão ser separados. Então esse é o princípio. Por isso que Deus muitas vezes envia essas provas, esses testes, para que Ele revele quem é o trigo, quem é o joio, quem vai ser colhido, quem vai ser levado pelo vento. Ok? Então, voltando no nosso texto, vamos para o parágrafo 2. Antes de nós lermos o parágrafo 2, alguém tem algum comentário a fazer?
Ok? Muito bem. Parágrafo 2. Atos dos Apóstolos, página 80, parágrafo 2. Ao mesmo tempo, os adoradores de todas as nações procuravam o templo que havia sido dedicado à adoração de Deus. Resplandecendo em ouro e pedras preciosas, ostentava um aspecto de magnificência e encanto. Mas Jeová não seria mais achado nesse palácio de beleza. Israel, como nação, tinha se divorciado de Deus. Quando Cristo, perto do fim de seu ministério terrestre, olhou pela última vez o interior do templo e disse: Eis que a vossa casa ficará-vos-á deserta. Mateus 23, 38. Até então ele tinha considerado o templo como a casa de seu pai, mas ao deixar o Filho de Deus no interior dessas paredes, a presença de Deus abandonou para sempre o templo construído para sua glória. Então notem que, ao mesmo tempo em que havia um pequeno grupo orando com o coração contrito, examinando e orando com fervor a sua posição, porque Pedro estava preso e a execução estava marcada, e que a igreja sem Pedro, lembrando que Pedro não representa uma pessoa, representa um grupo, representa os 144 mil, representa o sacerdócio real. A igreja estava prestes a cair. Eles compreendiam que havia chegado o ponto final em que, sem o auxílio especial de Deus, a igreja seria destruída. Ao mesmo tempo que isso acontecia, havia uma outra classe de pessoas. E aqui diz adoradores de todas as nações. Notem, todas as nações. Eles procuravam o templo, né? Templo do Senhor, o templo do Senhor, Jeremias diz, né? E buscavam adorar ali naquele lugar, só que era tarde demais. Por que era tarde demais? Porque a presença de Jeová, a presença de Deus já não se encontrava nesse palácio de beleza. Sabe, isso me faz lembrar a visão que Ezequiel teve. Abram comigo em Ezequiel capítulo 10. Onde gradativamente nós vemos o Espírito de Deus sendo removido do templo, de forma gradativa. Olhem comigo em Ezequiel capítulo 10. Olhem comigo o verso 4. Ezequiel capítulo 10, verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então notem que a presença de Deus, ela se encontrava no lugar santíssimo do santuário. Era conhecida como a Shekinah, a glória Shekinah, que ficava entre os querubins no lugar santíssimo. Essa visão que Ezequiel tem, essa glória, ela vai para cima dos querubins e ela passa do lugar santíssimo e chega ao átrio da casa. Então ela se move, ela sai do lugar santíssimo e chega ao átrio da casa. Agora veja o que acontece no verso 18, para continuarmos lendo a visão. Verso 18. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta do oriente da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles. Então veja que agora eles já saem do átrio, do pátio, a glória de Deus já não se encontra nem no lugar santo, nem no lugar santíssimo, nem no pátio, mas aí agora vai à entrada da porta leste do santuário. A glória de Deus está prestes a sair do santuário. Agora veja no capítulo 11, verso 22. Então os querubins elevaram suas asas e as rodas o acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Estava no santo, saiu do santo, foi para o Santíssimo, foi para o átrio, depois saiu do átrio, foi para a entrada do santuário, depois foi para a cidade, depois então foi para a montanha. A glória de Deus foi
foi se retirando do templo. Se a glória de Deus permanecesse na casa, no templo de Deus, Nabucodonosor jamais poderia ter destruído o santuário. Mas aos poucos o Espírito de Deus foi sendo retirado. E para aqueles que conhecem a história, a glória do primeiro templo nem se compara com o segundo templo. Na verdade, se você vai no livro de Esdras, quando eles lançaram os fundamentos do segundo templo, houve uma mistura de choro com louvor. Veja comigo em Esdras, livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, verso 12. Ali diz em Esdras 3:12, porém muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Então, uma mistura entre júbilo e alegria e choro e pranto. Por quê? Porque a glória do primeiro templo nem se comparava à glória do segundo templo. Abram comigo o livro de Ageu. Livro de Ageu, capítulo 2. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia no livro de Ageu? Ageu, capítulo 2. Olha o que o verso 3 nos diz. Quem há entre vós... Eu dou mais uns segundinhos para você achar o livro de Ageu. Logo depois do livro de Sofonias. Antes do livro de Zacarias. Ageu, capítulo 2, verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Então notem que aqueles que viram a glória do primeiro templo, o segundo templo não se comparava à glória. Você não tinha mais a Arca da Aliança lá, a mesa de pães, o candelabro, nenhuma das mobílias originais estava lá. Aquela glória de Deus não era mais manifestada no segundo templo. Só que a Bíblia também diz que o segundo templo, olha comigo, ele foi mais glorioso que o primeiro. Como que é isso? Como que a Bíblia, será que a Bíblia está se contradizendo? Olha comigo no verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Como assim? Como que é possível Deus dizer a glória do primeiro templo era muito maior do que a do segundo, mas logo em seguida ele diz que a glória do segundo templo será maior do que a primeira casa? A resposta está entre os versos que nós lemos. Verso 6 nos dá a resposta. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Na verdade, a tradução aqui é pobre. Aqui a tradução é pobre. No inglês diz, e trarei o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Quem é o desejado de todas as nações que encheria a casa, o segundo templo, de glória? Que excederia a glória do primeiro templo. Veja, é claro que esse é uma profecia messiânica. Cristo é o desejado de todas as nações. E quando ele entrou no templo, o segundo templo, excedeu em glória o primeiro templo, porque o primeiro templo não tinha a presença de Cristo como o segundo templo teve. Nós vamos no livro de João, capítulo 2, para nós vermos que Cristo ele purifica o templo duas vezes, basicamente. Uma no começo do seu ministério e outra
no final do seu ministério. No começo do ministério, veja como ele se refere a esse templo, a essa casa que excederia em glória ao primeiro templo. Pedro capítulo 2, verso 16. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai uma casa de venda. Então notem que aqui ele chama a casa, o templo, a casa do meu pai. É a minha casa. Porém, já no final da sua obra, abre em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Verso 38, é o verso que nós temos no texto de Atos dos Apóstolos. Ali então, no verso 38, Mateus 23, verso 38. Eis que a vossa casa é deixada deserta. Notem a diferença. Primeiro era a casa do meu pai, e depois é a vossa casa. Notem o que Ellen White fala, vamos ler novamente a última frase aqui do texto. Mas ao deixar o Filho de Deus o interior dessas paredes, a presença de Deus abandonou para sempre o templo construído para a sua glória. Então, quando Cristo abandonou o templo pela última vez, a glória de Deus saiu, ou se foi, né? Departed, se abandonou. Então, aqui nós temos o contraste de aqueles que, em oração fervorosa, oravam por Pedro na prisão, para que Deus desse um auxílio especial para que esse movimento que começou não fosse destruído pelo inimigo. E, ao mesmo tempo, nós temos outro grupo de pessoas, de adoradores de todas as nações, que estavam totalmente despreocupados. Continuavam buscando o templo, achando que havia ali ainda a presença de Deus, mas não compreendiam que a presença de Deus tinha abandonado aquele lugar. Ok. Próximo parágrafo. Alguém tem algum comentário antes de nós lermos o próximo parágrafo? Muito bem. Atos dos Apóstolos, página 80, parágrafo 3. O dia para a execução de Pedro foi finalmente marcado. Mais ainda as orações dos crentes ascendiam ao céu, enquanto todas as suas energias e simpatias eram suscitadas em fervoroso pedido de auxílio. Anjos de Deus estavam a vigiar o apóstolo prisioneiro. Eu espero que essa seja a nossa experiência agora. Que as nossas orações estejam ascendendo ao céu em clamor de auxílio, para que Deus auxilie o seu pequeno rebanho aqui na terra. Lembrando-se do anterior libertamento dos apóstolos da prisão, Herodes tomava desta vez precauções dobradas. Para evitar toda possibilidade de escape, Pedro tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados, que em diferentes vigílias o guardavam dia e noite. Em sua cela fora colocado entre 2 soldados, ligados por 2 correntes, cada uma presa ao pulso de um dos soldados. Não podia mover-se sem o conhecimento deles. Com as portas da prisão firmemente seguras e uma forte guarda diante delas, toda a possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava excluída. Mas os extremos do homem são a oportunidade de Deus. Várias coisas interessantes. Mais uma vez nós vemos aqui no final que aos olhos humanos, toda possibilidade de livramento estava excluída.
esse movimento estava prestes a ser esmagado pela mão de Herodes e pela conspiração que os judeus estavam fazendo. Mas os extremos do homem são as oportunidades que Deus tem. E aqui nós vemos Pedro ligado por duas correntes. Não podia se mover nem para um lado nem para o outro sem o conhecimento deles. Isso me faz lembrar um outro profeta que nós temos estudado, que também foi amarrado com correntes. Alguém lembra que profeta é esse? O profeta que também representa... Ele era um profeta e ele era um sacerdote. Ele representa também a Igreja de Deus dos últimos dias. O sacerdócio real, aquela nação eleita e santa, aquelas pedras polidas, a medida de palácio, a semelhança de palácio. Que sacerdote e profeta foi esse que foi também acorrentado com cadeias. Abram comigo em Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Nós temos estudado esse capítulo, estudamos semana passada novamente. Eu queria lembrar-nos aqui a experiência de Ezequiel, representando aquilo que iria acontecer a Jerusalém, a corporação, a igreja daquela época. A igreja estava prestes a ser destruída, o rei do norte estava prestes a entrar com a sua mão perseguidora. Muitos cairão, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e os filhos, o chefe dos filhos de Amon. Ezequiel aqui, ele está representando aquilo que iria acontecer ao povo de Jerusalém. Mas nós sabemos que Ezequiel também representa eu e você. E que, de certa forma, aquilo que está passando conosco também é uma representação daquilo que há de acontecer com Israel, Jerusalém, nos últimos dias. Ezequiel capítulo 4, verso 5 e 6, nós vemos ele se deitando, 390 dias pelas iniquidades de Israel, depois 40 dias pelas iniquidades de Judá. Como Ezequiel, temos nós participado, quando nós voltamos 390 anos desse tempo, nós caímos naquela data 977 a.C., a apostasia de Jeroboão, os bezerros de ouro em Betel e Dan, aquele falso clamor da meia-noite no 15º dia do 8º mês, aquela festa que não estava no calendário, nas festas do povo, toda aquela apostasia que aconteceu. Como Ezequiel, temos nós de alguma forma tomado parte, ou tomamos parte daquilo, de certa forma, acho que a maioria de nós pode dizer que sim. Nós todos fomos afetados de certa forma, de diferentes graus, pela rebelião que aconteceu. E aí quando nós vemos Ezequiel se deitando para o outro lado, 40 dias agora, nós chegamos à história de Josias. A história de Josias também é uma história rica, onde nós vemos Josias, ele fez todas as reformas, mas no último momento acabou morrendo no Vale de Meguido. Por quê? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Então, todas essas lições, elas têm um peso muito forte para nós. E aí no verso 7, nós estudamos isso semana passada, ele é dito para ele virar o rosto ao cerco com o braço descoberto. E nós vimos que esse braço descoberto representava a cidade que seria descoberta, a vergonha da cidade seria descoberta. Você lembra que a gente foi em Ezequiel 16, mostrando que Jerusalém seria descoberta. E o braço na Bíblia, nós esquecemos de mencionar isso semana passada, o braço na Bíblia representa força. Representa força. A Bíblia fala que maldito é o homem que faz da carne o seu braço.
né? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, o braço descoberto aqui representa, no meu entendimento, essa confiança que muitas vezes nós colocamos nos homens, ao invés de colocar no Senhor, na palavra de Deus. E foi esse o problema de Jerusalém, né? Lembra que eles depositaram suas confianças nos seus líderes, nos homens, no braço da carne, e não depositaram a confiança em Deus. E aí no verso 8, então, finalmente nós temos ali a descrição. E eis que porei sobre ti cordas ou correntes, aqui no inglês diz correntes, né? Assim tu não te voltarás de um lado nem para o outro, até que cumpra os dias do teu ser. Então aqui nós temos exatamente o que Pedro estava experimentando, ou experimentando, né? Passando. Amarrado com cadeias, sem poder virar nem para um lado nem para o outro, sem que os guardas pudessem notar. Então, eu me lembro, semana passada, nós visitamos alguns textos do Antigo Testamento. Fomos em 2 Reis, capítulo 25, onde nós vimos ali que o último rei de Judá, o rei Zedequias, ele foi amarrado com correntes e foi levado para a Babilônia. Alguém lembra que tipo de correntes que amarraram ele? Que material era feito essas correntes? De ferro. Quase. Nós lemos que havia 2 reis. Um realmente foi com correntes de ferro, mas Zedequias, ele foi levado com correntes de bronze. Ah, sim. De bronze. Só que geralmente, realmente, Deus ele levou o primeiro rei de Judá que foi levado ao cativeiro com correntes de ferro. E esse foi o rei Manassés. Nós encontramos essa história no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, no verso 9 em diante. E ali nós vemos também que Manassés é levado, acorrentado, com correntes, só que não diz que é de ferro. Mas nós mencionamos, lembra aquela referência histórica da oração de Manassés, um daqueles livros apócrifos que descreve a oração dele, e ele fala ali que as correntes eram de ferro. Por que isso é interessante? Porque isso nos leva, como nós vimos semana passada, ao capítulo 26 de Levíticos. Levíticos 26 diz, para nós lembrarmos, abram comigo lá em Levíticos 26. Levíticos 26, verso 18. Levíticos 26, verso 18. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força. Quem era? Lembra quem era a soberba da força do povo? Era o rei. Dá-nos um rei, nós queremos ser como as outras nações. Rejeitaram Deus como seu rei e escolheram um rei, o braço da carne. Confiaram no braço da carne. E aí continua dizendo aqui: e farei que os vossos céus seja como ferro e a vossa terra como bronze. Então eu fico imaginando Manassés naquela prisão, né? Correntado com correntes de ferro, não podendo, o céu era de ferro, né? Não podia ver a luz do sol. Da mesma forma, Zedequias, levado com correntes de bronze. E nós vimos isso semana passada, a história de Nabucodonosor, também testificando dessa profecia. Ali também nós vemos o ferro e o bronze, né? aquele tronco sendo amarrado com ferro e com bronze. Por que eu levei a gente de volta a essa história? Porque, se vocês lembram... Pois não? Uma pergunta? A minha versão aqui diz que era de cobre. A sua fala de bronze, né? Cobre e bronze é a mesma coisa. Brass and copper. Que seja como ferro e a vossa terra como cobre. Deve ser a mesma coisa. De fato, na Bíblia, King James fala brass. Né? Brass, bronze, é basicamente o mesmo material. Uhum. Por que eu levei a gente de volta a
aos 2520 anos, a maldição de Moisés, né, que foi derramada sobre o povo. Porque se você lembra na história de Ezequiel, quando nós estudamos há um tempo atrás, há números de dias específicos que nós marcamos na nossa história, entre o dia 9 de novembro e o dia 18 de julho. Que foram, vamos dizer, as duas previsões, predictions, né? As profecias que foram dadas. Quantos dias nós temos entre o dia 9 de novembro de 2019 e o dia 18 de julho de 2020? Se você for nas suas notas lá, você vai lembrar que são 252 dias. 252, nós falamos que representa os 2520. Então, nós marcamos isso na história, na nossa história, que haveriam 252 dias entre uma data e a outra data. E não percebemos que esse é um símbolo do espalhamento. Esse é um símbolo do cativeiro. Esse é um símbolo de Ezequiel ter sido amarrado com cadeias em Ezequiel capítulo 4. Pedro, ele está dentro de uma cela, algemado com cadeias. 16 guardas cuidam dele em diferentes turnos para que ele não escapasse. A igreja está desapontada, a igreja continua orando, pedindo uma petição de um livramento divino. Aos olhos humanos, a igreja está prestes a ser destruída. Essa é a situação, o contexto da situação em que se encontrava a igreja no tempo que Pedro estava na prisão. Ok? Se nós continuarmos a leitura, parágrafo 5, aqui continua dizendo que Pedro estava encerrado em uma cela cavada na rocha, cujas portas tinham fortes ferrolhos e barras, e os soldados e guarda ficaram responsabilizados pela custódia do prisioneiro. Mas os ferrolhos e barras e a guarda romana, que eficazmente removiam toda a possibilidade de auxílio humano, não serviram senão tornar mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Herodes estava levantando a sua mão contra o Onipotente e deveria ser totalmente derrotado. Aplicando seu poder, Deus estava prestes a salvar a vida preciosa, cuja destruição estavam os judeus tramando. Então, notem aqui, nós temos Herodes, poder político, e os judeus, o poder religioso, tramando a destruição de Pedro, tramando a destruição da igreja. Os ferrolhos, as portas de ferro, não serviram senão para tornar mais completa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Lembra quando nós lemos Mateus 16, 18? Tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aqui está o cumprimento parcial daquela profecia. E essa para nós, irmãos, é uma mensagem de esperança, pelo menos para mim. Como nós falamos há um tempo atrás, esse movimento, ele, no Brasil, pelo menos, ele foi algo maravilhoso. Ele nasceu e cresceu defendendo a lei e os profetas, levando a mensagem presente em língua portuguesa. Mas me parece que a gente se encontra numa encruzilhada. A gente se encontra como Pedro, dentro de uma cela, acorrentado. Nos últimos 12 meses, nós experimentamos quase como um espalhamento. Né? Nós vemos que Satanás tentou destruir tantas coisas, destruir famílias, casais, igrejas, grupos e tudo mais. Mas a promessa é que as portas do inferno não hão de prevalecer. E Deus tem escutado a oração do seu povo.
E veja como que a história acaba. Os últimos 2 parágrafos. Era a última noite antes da planejada execução. Do céu foi enviado um poderoso anjo para libertar Pedro. E as vigorosas portas que prendiam o santo de Deus abriram-se sem auxílio de mãos humanas. O anjo do Altíssimo por elas penetrou, fechando-se as portas sem ruído por trás dele. Ele entrou na cela e ali estava Pedro dormindo tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. Eu espero que essa seja a nossa experiência. Confiando tranquilamente que Deus há de nos livrar. Dormindo tranquilamente o sono da perfeita confiança. E continua dizendo, a luz que circundava o anjo encheu a cela, mas não despertou o apóstolo. Só quando ele sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo, levanta-te depressa, acordou o suficiente para ver a cela iluminada pela luz celestial e o anjo de grande glória em pé diante dele. Automaticamente obedeceu a ordem que lhe foi dada. E como ao se levantar ergueu as mãos, tornou-se meio consciente de que as cadeias lhes caíram dos pulsos. Então veja que interessante que Pedro dormia tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. O anjo veio, iluminou a cela com a sua glória. Ainda assim Pedro não acordou. Só quando o anjo tocou nele, é que ele acordou e o anjo disse, levanta-te depressa. E ainda assim, meio consciente, ele percebeu que as correntes haviam caído dos seus pulsos, que o cativeiro havia acabado. Isso me faz lembrar a experiência que Daniel teve. Abram comigo em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. No verso 20, a Bíblia diz, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Essa era a experiência de Daniel. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. O Monte Santo e glorioso, é um símbolo da igreja, em Daniel capítulo 11, verso 45. A igreja representada pelo sacerdócio real, pelas pedras, representado por Pedro. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, aqui vem o anjo poderoso, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. Aqui vem o anjo e toca Daniel, toca Pedro, a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Aqui em inglês diz que o anjo Gabriel disse, Daniel, eu vim para te fazer saber, para te dar entendimento e instrução. Irmãos, eu encontro nisso uma grande promessa, uma grande esperança de que, ao nós termos a experiência que Daniel teve, de orar, suplicar, de confessar o nosso pecado, o pecado do povo, Deus vai enviar um anjo, assim como ele enviou na época de Daniel, assim como ele enviou na história de Pedro. E esse anjo vai encher a terra, ou a cela, como encheu a cela de Pedro com a sua glória, esse anjo vai encher a terra com a sua glória. Isso me faz lembrar um texto em Isaías, capítulo 60, para nós encerrarmos aqui. Aqui há uma outra linda promessa, em Isaías, capítulo 60, verso 1. O anjo diz, levanta-te. Veja o que Isaías 60, verso 1 diz. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor
virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Claro que isso é uma profecia messiânica, se aplicou na vinda de Cristo. Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz que o sol da justiça, Cristo é o sol da justiça e sobre as suas asas traria cura. Então nós sabemos, mas também se aplica aos últimos dias. Veja, os gentios, verso 3, caminharão à tua luz, Edom, Moabe e Amon, e os reis, os chefes dos filhos de Amon, ao resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor dos teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Haverá um ajuntamento. Os filhos e as filhas serão ajuntados novamente aos pais. Os gentios caminharão à tua luz. Essa é a promessa que nos é dada nas Escrituras. Então eu vejo uma imagem muito interessante e fiel daquilo que acontecerá com a igreja, de uma forma geral, nós sabemos, mas também daquilo que acontece um pouco com a gente nesses dias. Então isso foi o que eu preparei para nós nessa tarde. Se existe alguma pergunta pertinente, algum comentário pertinente a esses pontos, nós podemos fazer, senão nós vamos orar, e aí eu encerro a gravação e a gente pode conversar sobre, comentar algumas outras coisas. Algum comentário, alguma observação? Gui, Pois não. me chamou a atenção a confiança de Pedro para dormir tranquilo no meio do que estava acontecendo com ele, né? Exato. E nós, como sacerdotes, representamos, não é? Pedro é um símbolo, né? Do que nós somos. Então, aí eu me pergunto o que fez com que Pedro, quer dizer, o que preparou Pedro ao ponto dele ter uma confiança daquele porte, né? E eu acho que a gente tem que se perguntar a mesma coisa, né? Para que a gente possa ter essa tranquilidade e confiança. E aí me veio algo tipo a experiência pessoal de Pedro. Não adianta aquilo, você não vai comprar a experiência, né? A experiência de outra pessoa não vai servir para você. Você tem que ter tido uma experiência pessoal, assim como Pedro tinha, né, no passado, nos dias passados, uma experiência pessoal com Cristo, né? E eu imagino que é isso que vai segurar cada um, você pensar na experiência que você já teve com Cristo no passado. Exato. E Pedro, ele teve de fato uma experiência que foi marcada nas Escrituras. Ele representa aquela pedra cheia de arestas que precisava ser polida. O Pedro negou o próprio mestre na hora mais crítica, e ele se amargurou profundamente por causa disso. Ele aprendeu, né, com os seus erros, com seus desapontamentos, né, com a sua falta de confiança, e agora ele chega num ponto em que ele de fato consegue dormir tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. Muito bom. Mais algum comentário? Muito bem, vamos orar então. Senhor, que lições bonitas aqui nós encontramos na história de Pedro. Que confiança que esse homem teve. Mesmo preso por correntes e guardado por 16 soldados numa cela cravada na rocha, ele ainda assim podia dormir o sono tranquilo da perfeita confiança. Oxalá essa seja a nossa experiência também, diante dos momentos difíceis que nós temos atravessado. Possamos confiar e dizer, eis que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E possamos esperar no Senhor, porque a Bíblia nos ensina que aquele que espera no Senhor renovará as suas forças.
Que o Senhor nos renove a cada dia e que essas lições elas sirvam de exemplos e que nos ensine e nos ajude a adquirir a experiência necessária que devemos ter para, enfim, quando o Senhor enviar aquele anjo poderoso e resgatar Pedro da cela, possamos então, assim como Pedro, cumprir a tua obra e o teu trabalho. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.